Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais um dia falando do amor de Deus, a palavra do Senhor que nos enriquece a cada dia, nos transforma, muda a nossa história, nos livra de todo mal. O Senhor Jesus é aquele que sempre está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em momentos de angústia, em momentos de tribulação. Convido a você que está aí nos ouvindo, aleluia, a estudarmos a palavra de Deus. Estamos aí nesta maratona bíblica falando sobre as mulheres da Bíblia. E a palavra de hoje, nós vamos falar sobre uma mulher que nos deixa aí um exemplo terrível, né? Um exemplo de engano. É a mulher de Potifar. Não sei se você já ouviu falar, está no livro de Gênesis, capítulo 39, que vai nos mostrar essa história desta mulher com exemplos de malignidade, né? E diz a palavra do Senhor, eu quero ler com você o texto, em Gênesis 39. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era muito formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxemo-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz, e aconteceu que, ouvindo ele, que eu levava minha voz e gritava, deixou a sua veste cair comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos.
Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-mor. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos mostra uma perversidade acontecida por uma mulher, né? A mulher, ela tem um grande poder nas suas mãos, seja um poder de coisas boas ou também poder de fazer coisas más, né? Aquela mulher, no caso, a mulher de Potifar, o eunuco do rei, ela era uma mulher que nós vemos que a atitude dela era uma atitude má, uma atitude perversa. A Bíblia nos fala que José, ele foi escolhido pelo rei e ele era tão assim honrado pelo rei, tão respeitado pelo rei, que o rei o confiava. Tudo o que o rei tinha, tudo que o rei prosperava, porque diz a Bíblia que o Senhor prosperara muito o rei, enquanto José estava com ele. Porque aquele que tem a prosperidade de Deus, amados, aonde chega, algo novo acontece. O Senhor prospera ainda mais. Aleluia. A pessoa que é temente a Deus, a pessoa que serve a Deus, que honra a Deus, no temor e na santificação, a pessoa é próspera e abençoada. Nós vemos que José é diferente da mulher de Potifar. Ele é um homem que teme a Deus. E a mulher de Potifar já é uma mulher que leva ao engano, que tem um espírito maligno sobre a sua vida, um olhar maligno para com um homem que não é o seu esposo. Hoje acontece isso, sim. Quantos lares estão sendo destruídos? Porque vivemos em momentos que as mulheres, muitas mulheres, não vamos aí generalizar em todas, mas muitas mulheres estão perdendo o temor de Deus, estão perdendo o primordial do Senhor Jesus na sua vida e tem dado lugar ao diabo, tem dado lugar à carne, ao invés de estarem e viverem exemplos para as demais, tem sido levada para os desejos e sendo inflamada nesses desejos e levado muitos homens à perdição, né? A mulher que teme ao Senhor, ela é honrada em todos os seus caminhos, como diz o livro de Provérbios, né? Não é o seu exterior, não é só a beleza física, mas é o seu interior, um coração quebrantado. Aleluia, um coração bondoso que agrada a Deus. O exemplo dessa mulher é um exemplo de perversidade. Ela vai atrás de José. Ela vai atrás deste homem, sabendo ela que este homem era um homem que temia a Deus. Porque no primeiro momento que ela vai atrás dele e disse para ele, deita-te comigo, ele se recusa. E ele vê, né, que ele não deve fazer isso, primeiramente pelo temor de Deus e segundo, pela posição que ele tem diante do rei. Ele fala assim, eu estaria traindo o rei, pecando contra Deus. Então jamais eu faria uma coisa dessa, eu teria essa atitude. José sim foi um homem que agradava a Deus, foi um homem que estava ali no temor de Deus e na santificação. Porém, diz a palavra que ela não se contenta com as palavras negativas de José ao seu favor, ao querer daquilo que ela queria conquistar e queria fazer. Não, ela continua perseguindo José. Olha, a perseguição para estar tirando o foco daquele que quer estar na presença de Deus. Quantos, aleluia, querem tirar o seu foco de você permanecer firme com o Senhor? Vigia, cuidado, não ceda, não caia no laço, foge da aparência do mal. Faça como José. José fugiu
por mais que depois ainda ela ousou ainda dizer que ele havia a seduzido, ele havia, como que diz aqui, ó, a partir do versículo, ela diz assim: aconteceu que vendo ela, que José tinha fugido, deixar as suas vestes cair, ela, olha o que ela arma para contra José. Ela chama os homens de sua casa e fala-lhes dizendo: vede, trouxemos o varão hebreu para escarnecer de nós, ele entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. Olha aqui, que terrível que foi o engano desta mulher. Nada tinha acontecido. Porém, ela disse que aconteceu. Ela mentiu, né? Ela mentiu diante de todos aqueles homens da casa para o quê? Para condenar José. Porque no seu coração havia o quê? Bom, ele não quer se deitar comigo, então agora ele vai para a prisão. Olha o coração de malignidade que aquela mulher estava tendo diante de tal situação. Mas o Senhor, aleluia, o Senhor Deus é aquele que conhece e sonda o teu coração. O Senhor Deus é aquele também que guarda os seus. Na Bíblia diz que José ele foi guardado até mesmo na prisão. E mesmo na prisão onde ele estava, ele prosperou lá dentro. O Senhor estava com ele. O Senhor estava guardando. Então, coisa boa é vivermos a palavra de Deus, vivermos o temor do Senhor, vivenciarmos o de melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Vale a pena. Vale a pena você renunciar ao pecado, vale a pena você renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. Vale a pena você renunciar aquilo que quer te ver mal, quer pegar você, né, com astuta, o intento maligno de coração e você fugir da aparência do mal. Vale a pena. Vale a pena por Deus. E no final, o Senhor te dará honra. O Senhor te dará força. Aleluia, para você continuar, aleluia, firme e forte na presença do Senhor. Amém? Louvamos a Deus por esta palavra. Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que cuida de nós, que zela pelas nossas vidas a cada dia. Eu quero neste momento orar com você, você que está aí nos acompanhando nesta maratona bíblica. Saiba que cada palavra o Senhor tem falado conosco, seja uma palavra de alerta, né? Como essa palavra de hoje é uma alerta para não cair nos laços e não sermos como essa mulher foi, mas servimos ao Senhor com alegria, com temor e gratidão a cada dia. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, ó Pai. A palavra do Senhor nos instruindo nesse dia de hoje. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre esta casa, esta família. Livra das perseguições, livra das afrontas do maligno, Senhor. Livra-os, ó Pai, de todo ataque do mal. E que a palavra do Senhor venha permanecer firme em vossos corações. Venham temer ao Senhor, ó Pai, ser dignos a cada dia de estar na presença de Deus, servindo com inteireza de coração, porque todos aqueles, ó Pai, que servem, todos aqueles que são fiéis, o Senhor honra. E no final, o Senhor tem vitória, tem bênçãos, ó Pai. Eu creio que coisas grandes e firmes o Senhor tem preparado para aqueles que temem, para aqueles que buscam, para aqueles que esperam e aguardam em silêncio o agir do Senhor. Assim como José aguardou em silêncio, ele não teve como, Senhor, se justificar diante de tal fato que lhe aconteceu. Mas no final, o Senhor mostrou que o Senhor estava com José. O Senhor estava e o Senhor está com aqueles,
aleluia, que buscam a sinceridade, buscam o temor, ó Pai, do Senhor. Continua conosco, nos preservando a cada dia, Pai, e nos guardando de todo o mal. É o que nós pedimos, desde já agradecendo por mais este momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Mais um fim desta mensagem aí. Toda semana estamos aí com você para falar do amor de Deus, aprendermos juntos aí a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fica aí o nosso forte abraço em nome de Jesus.